Boa tarde, queridos alunos do 8º ano. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, nós vimos nas aulas passadas a crônica de humor, né? A crônica argumentativa como um tipo de crônica, aquele tipo de texto mais descontraído, né? Onde o cronista ele não vai ter aquela preocupação exagerada com o rigor da língua, ou seja, ele vai utilizar expressões mais corriqueiras do seu dia a dia, né? Sem se preocupar tanto com a formalidade da língua, né? A gente percebe também que a crônica ela trata de assuntos do nosso cotidiano e são temas bem atuais. Por isso é que diz que a crônica ela tem uma vida útil muito curta, né? Porque já que se trata de assuntos do nosso cotidiano, então a crônica, tratando de assuntos atuais, né? Esses assuntos podem ser importantes hoje, mas daqui a pouco eles podem perder a importância. Porque já que, como tudo é efêmero, é passageiro, né? O assunto tratado hoje pode não ser mais importante amanhã, né? Eu estou falando em sentido figurado. Mas, para que essa crônica argumentativa, né, ela tenha um desempenho mais eficaz, né, ela precisa apresentar também alguns recursos, que a gente chama de recursos argumentativos, que são os tipos de elementos que são usados pelo cronista, né, para convencer o seu leitor. Ou seja, são exemplos, são citações, são dados estatísticos, né? Então, são informações que vão servir, né, para que o cronista, em base, né, para que ele dê um maior ênfase ao texto que ele está mostrando, certo? Então, os recursos argumentativos, vocês vão encontrar na página 122. Recursos argumentativos, na página 122. Página 122. Localizem recursos argumentativos na página 122. Então, pessoal, olha, na página 122 nós temos os recursos argumentativos. Em gêneros predominantemente argumentativos, como a crônica argumentativa, diferentes estratégias de argumentação costumam ser empregadas. Conheça a seguir algumas delas. Vamos conhecer algumas estratégias que o cronista usa, né, para que firme muito bem as suas ideias e que faça uma espécie de convencimento ao leitor. Aqui, na questão 1, nós temos um trecho da crônica argumentativa O Reinado do Celular, que a gente leu lá no iniciozinho do capítulo, lá na página 112 e 113. Então, quando ele diz assim: ao contrário da maioria das mulheres, nunca fui fanática por telefone, incluindo fixo. Uso com muito comedimento para resolver assuntos de trabalho, combinar encontros, cumprimentar alguém, essas coisas relativamente rápidas. Fazer visita por telefone é algo para o qual não tenho a menor paciência. Por celular, muito menos. Considero-o um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Logo, você pode imaginar meu espanto ao constatar como essa engenhoca se transformou no símbolo da neurose urbana. Outro dia, fui assistir a um show. Minutos antes de começar, o lobby do teatro estava repleto de pessoas falando ao celular. Vou ter que desligar. O espetáculo vai começar agora. Era como se todos estivessem se despedindo antes de embarcar para a lua. Ao término do show,
As luzes do teatro mal tinham acendido quando todos voltaram a ligar seus celulares e instantaneamente se puseram a discar. Para quem? Para quê? Para contar sobre o show para os amigos, para saber o saldo no banco, para o telehoróscopo. Nunca vi tamanha urgência em se comunicar à distância. Conversar entre si com o sujeito ao lado, quase ninguém conversava. Então, esse é o trecho, pessoal, da crônica argumentativa, o reinado do celular, que a gente encontrou, certo? Que a gente encontrou lá na página 112 e página 113. Agora nós vamos fazer a compreensão dessa crônica argumentativa. Olha, a exemplificação, lá no quadrinho rosa, a exemplificação é um importante recurso para que o autor complemente os argumentos do seu texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Então, no trecho A, a questão é, releia um trecho da crônica argumentativa, O Reinado do Celular. No trecho A, nesse trecho, ao citar uma situação cotidiana vivenciada pela cronista, que recurso foi empregado? Foram utilizados dados estatísticos, exemplificação, citação de autoridade ou comparação. Na letra B, qual é a importância na produção de um texto argumentativo do emprego nesse recurso? Respondam agora a questão 1, letra A e letra B. Letra A e letra B. Letra A e letra B, todos com base do texto argumentativo. Qualquer dúvida, recorram ao texto, viu, gente, do Reinado do Celular. Então, pessoal, olha, nesse trecho, ao citar uma situação cotidiana vivenciada pelo cronista, que recurso foi empregado? Vocês viram alguns dados estatísticos aqui nesse texto? Não. Vocês viram alguma citação de algum autor? Também não. Vocês viram alguma comparação? Não. Nós vimos aqui, pessoal, uma exemplificação. Quando o autor do texto, ele citou aquelas pessoas, né, que vão para shows, e lá só se desligam do celular enquanto estão assistindo o show, e daqui a pouco já ligam numa atitude de desespero, como se fossem ligar para tirar o pai da forca, né, como a gente diz assim, né? Então a gente utilizou aqui exemplos, né? Exemplos para elucidar o meu leitor, que este leitor possa compreender de uma maneira mais eficiente o que está querendo se passar.
tá bom? A letra B. Qual é a importância na produção de um texto argumentativo do emprego desse recurso? Por que eu vou utilizar esses recursos argumentativos, nesse caso a exemplificação, né? Por que eu vou utilizar esse tipo de recurso, né, no texto argumentativo, no caso nessa crônica argumentativa? Então, a exemplificação, que a gente acabou de ler, que é um importante recurso para que o autor complemente os argumentos do seu texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Então, a exemplificação, gente, né, como vocês fizeram, a gente já está corrigindo, ela dá uma credibilidade, a exemplificação dá uma credibilidade às posições apresentadas, ou às ideias apresentadas, né? E contribui para conquistar a confiança do leitor. E contribui para conquistar a confiança do leitor. Contribui para conquistar a confiança do leitor. Então, é como se ela desse uma maior força, né, às ideias do autor, ou seja, do cronista, né? E contribui também para conquistar a confiança do leitor. Contribui também para conquistar a confiança do leitor, que através dessa exemplificação, ele passa a ter uma ligação maior com o texto, uma maior credibilidade com o texto, certo? Na segunda questão, leia o trecho de uma reportagem intitulada Como Você Virou Você, que aborda a formação da nossa consciência. Nesse trecho, constantemente o autor dialoga com o leitor. Vocês sabem muito bem, quando a gente está escrevendo um determinado texto, né? Quando a gente faz determinadas perguntas, quando a gente utiliza aquelas marcas de oralidade, né? Então, viu, né? Então, esses tipos de expressões, eles visam a fazer um diálogo com o leitor, uma maior ligação com o leitor, mesmo através, né, dos textos escritos. Então, na segunda questão, leia o trecho de uma reportagem intitulada Como Você Virou Você, que aborda a formação da nossa consciência. Nesse trecho, constantemente, o autor dialoga com o leitor. Então, o trechinho é: quando você tinha entre seus 3 e 4 anos, seus circuitos neurais responsáveis pela linguagem e pela memória de longo prazo se desenvolveram. E nasceu a consciência ampliada. Um eu com noção de passado e futuro que acumula informações sobre si mesmo para formar sua identidade. Pela primeira vez, você começa a se lembrar do que foi ao parque ontem e que você tem que ir ao médico amanhã. E ainda que você gosta de ir ao parque e nem tanto assim de ir ao médico, transformando isso em traços da sua personalidade, da sua jovem personalidade. O responsável por essa upgrade que tornou possível você pensar sobre os seus pensamentos é hoje a celebridade mais quente do mundinho neurocientífico, o neurônio espelho. Deixa eu ler novamente para vocês que a gente faz na releitura, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, esse trecho aqui, né, é da reportagem que teve como título Como Você Virou Você, né, que fala sobre a nossa consciência. Vamos lá. Tentem abrir bem os ouvidos para vocês entenderem bem direitinho. Quando você tinha entre seus 3 e 4 anos, seus circuitos neurais responsáveis pela linguagem e pela memória de longo prazo se desenvolveram e nasceu a consciência ampliada. Um eu com noção de passado e futuro que acumula informações sobre si mesmo para formar sua identidade. Pela primeira vez, você começa a se lembrar de que foi ao parque ontem e que você tem que ir ao médico amanhã. E ainda que você gosta de ir ao parque e nem tanto assim de ir ao médico, transformando isso em traços da sua jovem personalidade. O responsável por essa upgrade
que tornou possível você pensar sobre os seus pensamentos, é hoje a celebridade mais quente do mundinho neurocientífico, o neurônio espelho, né? Então, esse texto é de Rodrigo Rezende. Como você virou você, que está presente na revista super interessante do mês de novembro de 2016. Na letra A, que palavras e expressões empregadas evidenciam esse diálogo? Esse diálogo que o leitor, que o escritor faz com o leitor, né? Através desse diálogo, que palavras e expressões são empregadas que evidenciam esse diálogo, são empregadas aqui nesse texto, que mostram esse diálogo do escritor com o leitor? E na letra B, de que forma esse diálogo se relaciona com a argumentação empregada no trecho? Vocês vão responder a letra A e vão responder a letra B. Letra A e letra B. Vamos lá? Somente a letra A e a letra B da segunda questão. Então, pessoal, olha, na segunda questão, leia o trecho de uma reportagem titulada Como Você Virou Você, que aborda a formação da nossa consciência. Nesse trecho, constantemente, o autor dialoga com o leitor. Quando você tinha entre seus 3 e 4 anos, seus circuitos neurais responsáveis pela linguagem e pela memória de longo prazo se desenvolveram e nasceu a consciência ampliada, um eu com noção de passado e futuro, que acumula informações sobre si mesmo para formar sua identidade. Pela primeira vez, você começa a se lembrar de que foi ao parque ontem que você tem que ir ao médico amanhã. E ainda que você gosta de ir ao parque e nem tanto assim de ir ao médico, transformando isso em traços da sua jovem personalidade. O responsável por esse upgrade que tornou possível você pensar sobre os seus pensamentos é hoje a celebridade mais quente do mundinho neurocientífico, o neurônio espelho. Então, pessoal, a letra A. Letra A. Que palavras e expressões empregadas evidenciam esse diálogo?
Olha, pessoal. Quando eu utilizo aqui, olha, você, eu estou me direcionando diretamente ao meu interlocutor, né? Então, o pronome de tratamento você, o pronome possessivo seus, né? Seus. E os verbos na terceira pessoa do singular vão mostrar um diálogo do escritor com o leitor. Então, percebam que quando eu digo você, bem aqui, certo? Quando eu digo seus, bem aqui também na primeira linha. E os verbos que estão na terceira pessoa do singular, você começa, certo? O sua aqui de novo, olha. Então, são traços que mostram, né, o diálogo entre o escritor e o leitor. Então, a resposta é o pronome de tratamento você, o pronome possessivo seus e os verbos na terceira pessoa do singular. E os verbos na terceira pessoa do singular, ok? Na letra B. De que forma esse diálogo se relaciona com a argumentação empregada no trecho? De que forma esse diálogo se relaciona com a argumentação empregada no trecho? Ele apresenta ao leitor uma exemplificação. Apresenta ao leitor uma exemplificação de modo a aproximá-lo do que está sendo explicado. Ele mostra ao leitor uma exemplificação de modo a aproximar esse leitor ao que está sendo explicado. O diálogo apresenta ao leitor uma exemplificação, ou seja, através de exemplos, né? Quando ele diz, olha, quando você tinha entre seus 3 e 4 anos, seus circuitos neurais responsáveis pela linguagem, isso aqui é um exemplo que o autor utiliza, certo? Então, o diálogo apresenta ao leitor uma exemplificação, vírgula, de modo a aproximá-lo do que está sendo explicado. De modo a aproximá-lo do que está sendo explicado. Ok? Terceira questão. Além da exemplificação, há outro recurso muito utilizado em textos argumentativos. Certo? Vamos ler o trecho a seguir. O pensamento intuitivo está sempre presente, até nas situações em que a racionalidade é supremamente importante. Um estudo de pesquisadores das universidades de Ben Gurion, em Israel, e Colômbia, nos Estados Unidos, analisou o comportamento de juízes que deveriam decidir sobre a liberdade condicional de presos, um processo rápido que leva 6 minutos. Em média, somente 35% dos condenados ganhavam a condicional. Mas os cientistas perceberam que os juízes eram muito mais benevolentes depois de comer. Quando eles tinham acabado de fazer uma refeição, a taxa de aprovação subia para 65%. Com o passar do tempo, a fome vinha chegando e a concessão de liberdade condicional ia caindo. Minutos antes do próximo lanche, o índice de aprovação era quase zero. Decidir sobre liberdade condicional e julgar a própria felicidade são tarefas complexas. Para avaliar todas as variáveis envolvidas, muitas delas subjetivas, o cérebro tenderia a ficar sobrecarregado. Por isso, ele usa atalhos. Os nossos problemas são resolvidos no piloto automático através de soluções que a cultura já embutiu no nosso cérebro, diz Haas. Deixa eu fazer novamente essa leitura para vocês entenderem. Preste atenção na releitura. O pensamento intuitivo está sempre presente, até nas situações em que a racionalidade é supremamente importante. Um estudo de pesquisadores das universidades de Ben Gurion, em Israel, e Colômbia, nos Estados Unidos,
Analisou o comportamento de juízes que deveriam decidir sobre a liberdade condicional de presos. Um processo rápido que leva 6 minutos. Em média, somente 35% dos condenados ganhavam a condicional. Mas os cientistas perceberam que os juízes eram muito mais benevolentes depois de comer. Quando eles tinham acabado de fazer uma refeição, a taxa de aprovação subia para 65%. Com o passar do tempo, a fome vinha chegando e a concessão de liberdade condicional ia caindo. Minutos antes do próximo lanche, o índice de aprovação era quase zero. Decidir sobre liberdade condicional e julgar a própria felicidade são tarefas complexas. Para avaliar todas as variáveis envolvidas, muitas delas subjetivas, o cérebro tenderia a ficar sobrecarregado, por isso, ele usa atalhos. Os nossos problemas são resolvidos no piloto automático, através de soluções que a cultura já embutiu no nosso cérebro, diz Haas. Esse texto é de Bruno Garatoni e Christine Kist. Descubra as mentiras que o seu cérebro conta para você, que também estão na revista Super Interessante. Vamos para a página 124. Então, na página 124, nesse quadrinho rosa, nós temos: quando empregamos um argumento citando o discurso ou as ideias de uma autoridade no assunto sobre o qual estamos discorrendo, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso também é uma estratégia argumentativa e tem a intenção de dar mais credibilidade ao texto. Então, pessoal, olha, o que é a citação de autoridade? Quando você vai utilizar pensamentos de autoridades, no caso aqui foram cientistas, né? Que descobriram que os juízes eles ficavam bonzinhos, né? Depois de comer alguma coisa. E quando eles estavam com fome, eles não davam praticamente a liberdade condicional aos seus presos, né? Então, na letra A reportagem aborda uma curiosidade científica de interesse da população em geral. Identifique-a. Letra B. Na reportagem foram apresentadas informações baseadas em um estudo. Identifique as instituições responsáveis por ele. E letra C. Por que a citação de estudos é importante para a discussão de temas como tratado na reportagem? Vocês vão responder agora a letra A, B e C. A, B e C. Pessoal, só lembrando vocês também da nossa crônica, certo? Que foi passada na aula passada. Não, na aula passada não. Há 15 dias atrás. Hoje está fazendo 15 dias. E que muitas pessoas ainda não me enviaram, tá bom? É uma atividade para nota, certo? Então me enviam, então vocês vão ficar sem nota, tá bom? O prazo tá acabando. Vamos lá? Letra A, B e C. Letra A, B e C.
Letra A, letra B e letra C. Todos com base no texto da página 123, na questão 3. Então, pessoal, olha, na questão 3, diz assim: além da exemplificação, há outro recurso muito utilizado em textos argumentativos. Leia o trecho a seguir. Nós lemos o trecho. Aí na questão A diz assim: a reportagem aborda uma curiosidade científica de interesse da população em geral. Identifique-a. Qual é uma curiosidade científica que foi abordada nesse trecho do texto que a gente leu? O pensamento, pessoal, não é a questão do juiz julgar melhor após estar de barriga cheia, não, viu? É o pensamento intuitivo e as atividades cerebrais. Pensamento intuitivo e as atividades cerebrais. Na letra B, na reportagem foram apresentadas informações baseadas em um estudo. Identifique as instituições responsáveis por ele. Então, pessoal, olha, foi as instituições que foram responsáveis por esse estudo do pensamento intuitivo foram, tá bem no iníciozinho lá do texto, terceira até a quarta linha, tá bom? Foi a Universidade de Ben Gurion, em Israel. Universidade de Ben Gurion, em Israel. E a Universidade Columbia, dos Estados Unidos. A Universidade de Ben Gurion, em Israel. E a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ben Gurion, em Israel, e Columbia, nos Estados Unidos. Então, novamente, quando empregamos um argumento citando o discurso ou as ideias de uma autoridade no assunto sobre o qual estamos discorrendo, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso também é uma estratégia argumentativa e tem a intenção de dar mais credibilidade ao texto. Letra C. Por que a citação de estudos é importante para a discussão de temas como o tratado na reportagem? Porque a citação de estudos é importante para a discussão de temas como o tratado na reportagem? Porque
A citação de estudos é importante para a discussão de temas como tratado na reportagem. Olha, pessoal, quando a gente vai citar um estudo feito por um especialista, né? Quando a gente vai citar um estudo feito por um especialista no assunto, o autor, ele dá uma maior credibilidade às informações que estão no texto, né? Porque mostra que ocorreu uma pesquisa e não é, portanto, uma informação sem embasamento. Mostra que ocorreu uma pesquisa e não é, portanto, uma informação sem embasamento. Mostra que ocorreu uma pesquisa e não é uma informação sem embasamento, ok? Ao citar o estudo feito por especialistas no assunto, né? O autor dá uma credibilidade às informações veiculadas no texto, porque mostra que ocorreu uma pesquisa e não é, portanto, uma informação sem embasamento. Quarta questão. Agora leia um trecho de uma resenha crítica sobre o documentário Eu Não Sou Seu Negro. Vamos lá. O que a gente branca tem que fazer é tratar de encontrar em seus próprios corações, em primeiro lugar, o que foi necessário ter um negro. Porque eu não sou um negro, eu sou um homem. Se eu não sou o negro aqui, vocês o inventaram, vocês, os brancos, têm que descobrir por quê. E o futuro deste país depende disso. Se você é capaz ou não de fazer essa pergunta. James Baldwin, de 1963. Dorothy Coates, em 1957, foi a primeira garota negra a entrar na Universidade Henry Harding, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A reação violenta dos jovens brancos foi amplamente registrada e chegou a James Baldwin, o escritor negro americano que na época morava na França. Baldwin, mesmo não sendo parte de nenhuma frente militante, ficou chocado e se viu obrigado a voltar para um país e contribuir para o que estava acontecendo. Próxima página, 125. O documentário Eu Não Sou Negro, um dos indicados ao Oscar de Raoul Peck, é baseado no livro inacabado do escritor americano Remember This House, que pretendia contar a história do negro nos Estados Unidos, tendo como personagens seus amigos Medgar Evers, Malcolm e Martin Luther King. No entanto, essa narrativa é interrompida a cada assassinato de um deles. Nenhum dos três chega aos 40 anos de idade. É um filme que exige muita entrega do espectador, primeiro porque o roteiro se afasta de uma linearidade temporal quando assume em sua montagem a quebra de ritmo necessária à constatação de que, seja na Carolina do Norte, em 1957, ou em Ferguson, recentemente em 2014, a história americana vem registrando o racismo que mata centenas de pessoas no país. Segundo, porque o filme trabalha com o pensamento de Baldwin e suas reflexões que muitas vezes deslocam nossos olhares para a sua perspectiva, que é ao mesmo tempo realista e profunda. Essa resenha crítica, ela está presente, ela é de Fabiana Melo Souza, Eu Não Sou Negro, está presente no Jornal do Brasil, certo? Então, na letra A, somente a letra A. Uma resenha crítica, além de apresentar a visão subjetiva, ou seja, a opinião dele, a opinião pessoal dele, pode trazer citações de autoridades em relação ao tema. De que forma a autora do texto faz uso desse recurso? Respondam só a letra A somente, tá bom? Somente a letra A.
Somente a letra A. Então, pessoal, olha, na letra A, uma resenha crítica, além de apresentar a visão subjetiva do autor, pode trazer citações de autoridades em relação ao tema. De que forma a autora do texto faz uso desse recurso? Ela cita logo no início do texto, pessoal, a argumentação escrita por James Baldwin. Logo no início, ela cita a argumentação do escritor James Baldwin, que se indignou com o que ocorreu com a jovem Dorothy Coates e decidiu contribuir para a discussão sobre o racismo. Repetindo, a autora cita logo no início do texto a argumentação do escritor James Baldwin, que se indignou com o que ocorreu com a jovem Dorothy Coates e decidiu contribuir para a discussão sobre o racismo. Na letra B, com que intenção a resenhista, que é a Fabiana Melo Souza, faz uso dessa estratégia argumentativa? Qual foi a intenção dela ao fazer essa estratégia argumentativa, pessoal? De apresentar, uma citação de autoridade. Para que ela fez isso? Respondam a letra B. Respondam a letra B. Somente a letra B. Somente a letra B. Então, pessoal, na letra B, com que intenção a resenhista faz o uso dessa estratégia argumentativa? Para comprovar sua opinião, vírgula,
mostrando que sua visão é compartilhada por outras pessoas e que pode ser comprovada. Isso transmite seriedade e compromisso com a informação veiculada. Então, para comprovar sua opinião, vírgula, mostrando que sua visão é compartilhada por outras pessoas e pode ser comprovada. Ponto. Isso transmite seriedade e compromisso com a informação veiculada. Isso transmite seriedade e compromisso com a informação veiculada. Essa letra C aqui, pessoal, vocês não vão fazer, tá bom? Se a gente tivesse presencial, vocês iriam fazer na sala de aula. Mas, como é muito pessoal, vocês precisariam procurar em sites, revistas e jornais, algum tipo de crônica argumentativa, né? Então, nós não vamos fazer essa letra C, a letra C da quarta questão, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.